Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e cujo o espírito não há engano. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Por isto, todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegre cantos de livramento. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se chegue a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos vós, os justos, e cantai alegremente todos vós, que sois retos de coração. Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Amém. Nós já entramos no 33, né? Já fui no embalo. Parecia até que estava fazendo parte, né? Incrível, mas faz parte mesmo. Por isso que a linguagem foi a mesma. Eu quero orar mais uma vez. Quero orar. A oração é sempre conveniente e oportuna. Oh Deus, nós temos essa oportunidade de mais uma vez implorar e buscar a Tua face. Nós somos dependentes, o Senhor reconhece, e o Senhor sabe muito bem que nós somos dependentes de Ti. A nossa alegria depende de Ti, a nossa expectativa depende do Senhor. E nessa noite não se faz diferente. Aqui está a Tua igreja, aqui está a Tua palavra, e nós dependemos da Tua bondade sobre nós. Fala, Espírito Santo, pois os Teus servos ouvem. Amém. Ele começa, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Nós encontramos nesse salmo um salmo de penitência. São chamados salmos penitenciais. Penitência é quando uma pessoa resolve sacrificar-se para buscar a bondade de Deus ou o favor de Deus. E esse fato de se penitenciar é algo muito antigo. Na Idade Média, alguns monges se penitenciavam, se martirizavam com chicotes, ficavam em algumas prisões, viviam em isolamento. Até hoje ainda existem os monges que vivem em isolamento, porque eles consideram que o fator está se sacrificando, Deus aceita, Deus requer a respeito deles isto. Sim, tem uma verdade nisto, porque Deus, em certos momentos, exigiu isso de Israel. E o povo antigo entendia que em alguns momentos eles precisavam rasgar o seu coração, rasgar as suas vestes, mas isso era uma questão cultural, porque no Oriente Médio até hoje, quando falece, quando morre algum parente, as pessoas, elas arrancam os cabelos, elas batem no peito, elas rasgam a roupa em sinal de desespero, em sinal de luto, em sinal de penitência. No Brasil, algumas pessoas, elas fazem penitência, fazem caminhadas aí, carregando cruzes, uma cruz de madeira pesada. Quase sempre a gente vê isso, as pessoas indo para a Basílica em Aparecida, saem de alguma cidade, as pessoas andando pela Via Dutra, carregando uma cruz. Alguns entram na Catedral
de joelhos, subindo escadas, ajoelhados, entendendo que isto vai alcançar o favor de Deus. Bom, esse salmo de penitência, no início, o salmista, ele introduz essa consciência da sua dor, do seu pesar e do seu pecado. Posteriormente, no final, você percebe que já muda, a temática muda. Nós temos o salmista falando até uma parte, e depois do verso 7 em diante, não é mais o salmista que está falando, mas o Espírito de Deus usa agora a boca do salmista para introduzir uma fala que não é do homem, mas a fala é de Deus. Então nós temos no início o homem se apresentando, colocando a sua necessidade, e depois nós temos a voz de Deus respondendo dentro da carência e da necessidade do homem. Esse é um dos motivos pelos quais os evangélicos, os cristãos, aprenderam a orar. E a orar apresentando diante de Deus as suas queixas. Não mais fazendo rezas, repetições, mas agora entrando na presença de Deus e colocando diante do Senhor as necessidades. Abertamente, abrindo o seu coração. Por quê? Porque Deus é um Deus que fala. Deus é um Deus que responde. Deus é um Deus que entende quando o homem ou quando a mulher está num momento de extrema carência, de extrema necessidade. Nós temos algo assim no livro de Samuel, quando Ana, ela se apresenta ali buscando a Deus no templo, onde era normal as pessoas orarem em pé e em voz alta. Aquela mulher estava prostrada e ela estava gemente. A sua fala era uma fala um pouco mais presa, porque ela estava intimamente focada naquilo que ela precisava, que era ter um filho, era a sua necessidade. E ela estava tão voltada para Deus, tão introspectiva na sua oração, que quando o servo de Deus ali se aproxima, o sacerdote ali se aproxima, olha para aquela mulher e fala: mulher, você não tem vergonha de estar embriagada uma hora dessa aí dentro da casa do Senhor? E por que ele achou isto? Como eu já citei para vocês, porque o hábito não era orar daquela forma. A dor, a necessidade era tamanha que ela fugiu ao habitual. Ela saiu daquilo que era costume fazer e entrou no módulo necessidade, entrou no módulo desespero, entrou no módulo clamor. E quando o servo de Deus ouve o que aquela mulher disse: não, meu Senhor, a tua serva está clamando a Deus, porque tem grande necessidade. E aquele homem profetizou na vida dela. E a partir daquele momento ela retorna, e tempo depois ela volta, já com seu filho nos braços, e apresenta para o homem de Deus: aqui está, meu Senhor, pelo que eu orava. E ela entrega o seu filho Samuel como oferta ao Senhor. Aquilo era tão precioso, aquela criança era algo que ela precisava para mostrar que ela não era uma mulher desprezada, que não era uma mulher que deveria ser deixada em segundo plano, porque no período em que ela viveu, uma mulher que não tivesse filhos era uma mulher enjeitada, era uma mulher que não era respeitada, é como se ela tivesse um defeito. Mas a partir do momento que Deus deu a ela essa graça, ela se sentiu restaurada, e ela prometeu que entregaria ao Senhor a bênção que Deus havia dado. E veja como foi importante tudo isso. Samuel, além de ser um profeta, ele foi um grande juiz, ele foi profeta, foi sacerdote e foi juiz. Veja que a bênção e a honra que Deus deu àquela mulher foi tamanha que não houve um homem, no período em que ele viveu, com tamanha responsabilidade e unção, que quando Samuel saía da sua casa e ia para a cidade, o povo ficava muito preocupado e dizia: o que temos nós contigo? Por que o Senhor vieste até nós? Porque eles sabiam que quando Samuel abria sua boca, Deus falava diretamente com ele. Então a bênção, amados irmãos,
pode depender também do nosso foco, do nosso interesse. O quanto é que nós estamos nos derramando na presença do Senhor. O quanto é que nós estamos buscando sinceramente e crendo. Crendo, irmãos, porque a oração que ela exercita a nossa fé, além do momento de você orar, você também consegue visualizar aquilo pelo qual você está orando. E eu digo para vocês porque isso acontece na minha vida, aconteceu e ainda continua acontecendo. O Senhor tem dado graças, e quando eu apresento algo diante do Senhor, eu já visualizo a bênção, eu já visualizo aquilo que o Senhor vai me dar, e começo a viver aquilo como se já fosse real. E quando o Senhor me dá fisicamente aquilo que eu tenho pedido, já é um complemento, porque eu já havia vivendo a expectativa e já vivendo a plenitude daquilo, e quando o Senhor materializava, apenas era a minha alegria se completando. Mas quando nós oramos com fé, você já visualiza, você já pode concretizar no mundo espiritual e já viver a expectativa da resposta do Senhor. Quando Ana sai dali, ela sai daquele lugar já com a expectativa de que a sua bênção seria alcançada. E ela alcançou a bênção do Senhor. Então nós entendemos, baseado no que nós estamos lendo aqui, o salmista inicia falando: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é encoberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Entender a nossa fraqueza, apresentar-se diante de Deus e pedir ao Senhor o perdão com consciência. Nós temos ensinado aqui durante as manhãs de terça-feira e todas as vezes que nós estamos orientando as irmãs que geralmente vêm a respeito de apresentar diante do Senhor o seu pedido e ser bem categórico, bem direto com Deus, e até mesmo quando nós apresentarmos os nossos pecados, nós sermos específicos naquilo que nós temos errado. Porque às vezes nós colocamos tudo no piloto automático, fazemos uma oração genérica e esquecemos que o nosso Deus não é um Deus genérico. Ele é um Deus que trata com cada um de nós de uma forma direta. O Senhor não trata de baciada, Ele tem um encontro com cada um de nós. Ele é o meu Deus, é o teu Deus. Ele conhece intimamente a minha vida e conhece a tua vida. Então, quando eu apresento diante do Senhor as minhas culpas, o meu pecado, eu especifico diante do Senhor pelo que eu estou pedindo perdão, pelo que eu reconheço que eu errei, pelo que eu reconheço que estou em débito com o Senhor. E isso, amados irmãos, é uma entrega. Isto é ser sincero diante de Deus. E também quando nós relembramos os nossos pecados, isso nos faz também rever a nossa vida e faz com que nós venhamos apresentar diante do Senhor e nos envergonhar daquilo que porventura nós tenhamos feito. E o Senhor se alegra disto, porque o salmista diz isso aqui: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri, dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Veja, a sinceridade, Deus se agrada na nossa sinceridade, irmãos. Sermos cristãos genuínos é termos consciência plena, tanto das coisas que você tem feito em favor da obra de Deus, daquilo que você tem feito e você sabe que está agradando a Deus, e também daquilo que você fez e faz e sabe que desagrada a Deus. Porque esse convívio, essa sinceridade que nós vamos desenvolver com o nosso Deus, isso se chama intimidade. Porque qual de nós tem coragem de confessar diante das pessoas que convivem conosco tudo aquilo que a gente pensa
ou tudo aquilo que a gente faz de errado? Sejamos sinceros, nós não temos coragem de falar, nem de confessar tudo isso, porque senão a nossa vida seria terrível. E nós teríamos um convívio péssimo. Por quê? Porque tem coisas que não dá para nós falarmos, tem coisas que não dá para nós expressarmos. Por quê? Porque nos deixariam em situações difíceis. O único homem que não pecou foi o Filho de Deus, porque ele não nasceu do pecado, da semente do homem. Jesus nasceu santo, sem contaminação. A forma de pensar, a forma de agir era santa. A sua condução era santa. Os seus momentos eram santos. Ele não tinha contaminação alguma com o pecado. Mas todos nós que nascemos na semente do pecado, nós infelizmente temos maldade, temos pensamentos maus, temos pensamentos ruins, temos ódio às vezes, passando raiva às vezes, detestamos algumas coisas e algumas pessoas, ficamos entristecidos, ficamos amargurados, ficamos às vezes prostrados, deprimidos, angustiados. Por quê? Porque tudo isso tem a ver com a vida comum. As únicas pessoas que não vivem isto são pessoas que chamam-se alienadas. As pessoas que são alienadas são pessoas que nasceram com problemas neurológicos. São crianças que nascem com microcefalia, são pessoas que nascem com má formação cerebral, e essas pessoas elas não sabem nem o nome. Eu conheci muitos na minha vida profissional, que eram como fosse um bebê, tinham mais de 30 anos, os pais carregavam no colo, e não sabia nem o nome, não sabia nem o seu próprio nome. Esses são alienados, são pessoas que nascem e não têm consciência nem do seu nome, nem se é dia, nem se é noite. Muitas pessoas nascem alienadas. E existe a alienação por conta de pessoas que não se envolvem com nada, são pessoas que vivem, vamos dizer assim, um linguajar no mundo da lua. O mundo está despencando, caindo ao lado e a pessoa não está nem aí. Isso também é alienação. Mas a alienação do qual nós estamos falando, do qual estou falando aqui, é a alienação nos termos mais técnicos. Então, todos nós que não somos alienados, não nascemos alienados, nós temos problemas, nós temos pensamentos e ações que precisamos apresentar diante de Deus. E no verso 5 que eu acabei de ler, é quando a consciência do salmista alcançou a plenitude. Ele entendeu que confessar o seu pecado era a melhor forma de pedir perdão. E depois de confessar, ele se sente aliviado, ele se sente livre, e aí então ele diz: pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de poder achar. Por que ele diz que todo aquele que é santo? Porque depois de apresentar os seus pecados, depois de colocar diante de Deus os seus erros, as suas mazelas, e entender que o Senhor o perdoou, ele entra na presença de Deus agora em santidade. E veja, irmãos, que isso foi escrito mais de 2000 anos, não, 1000 anos antes de Jesus nascer. E quando os servos perguntam para o Senhor Jesus: ensina-nos a orar, assim como os discípulos de João, ensina-nos. E Jesus começa: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. Depois ele ora pela necessidade. Depois ele pede perdão. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. É uma condicional. Para que eu seja perdoado, eu preciso perdoar. Para que eu possa receber o perdão e estar diante do Senhor limpo, o meu coração e a minha vida também tem de estar de conformidade. Então não basta eu pedir perdão. Se eu tiver uma vida ou tiver pessoas com quem eu deveria estar de acordo e não estou, o perdão não vem para mim. Então, quando
o salmista diz, depois que ele apresenta o seu pecado, depois que ele apresenta os seus problemas, ele se sente livre e perdoado. Aí ele diz, agora eu entro na presença do Senhor, porque Deus ouve a oração dos seus santos. E para ser santo eu não tenho que ter pecado. Então, quando eu entro na presença de Deus, as primeiras coisas que nós devemos fazer é apresentar diante do Senhor as nossas culpas, para que depois eu esteja santo e possa apresentar diante dele as minhas petições. É incrível, irmãos. E Jesus ensinou isto. Jesus ensinou isso aos seus discípulos. Pedir perdão a Deus, para depois apresentar as suas necessidades ao Senhor. E aí o salmista dá prosseguimento, ele diz no 7, Tu és o lugar em que me escondo, falando ele ainda, Tu me preservas da angústia, Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Até aí é o salmista falando, agora que eu estou limpo, agora que eu me sinto santo, agora que eu entro na presença do Senhor, eu posso desfrutar da graça, da misericórdia, eu entro no lugar de santidade. Ou seja, é um momento em que nós podemos fluir no Espírito. E depois que nós pedimos perdão, depois que nós estamos santificados, depois que nós estamos fluindo no Espírito, aí vem a resposta de Deus. E quando vem a resposta de Deus? Ele diz, instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Já não é mais o salmista falando, agora é a resposta vindo para a vida do salmista. Deus responde quando nós apresentamos integralmente a nossa necessidade. E a resposta do Senhor veio para o salmista. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos, ou seja, eu estou olhando para cada um de vocês. Os olhos do Senhor não estão encobertos. Eis que os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. E o Senhor olha e contempla aqueles que são seus. Depois, o verso 9 diz, não sejas como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se atirem a ti. Continua. Depois que instruir-te-ei, qual é a instrução? A instrução é, eu te conduzo, para que você não seja como uma mula ou como um cavalo, que faz as coisas de uma forma desordenada, que não tem freio, mas você seja alguém consciente, que faça as coisas com sabedoria, que tome as suas decisões baseadas naquilo que Deus tem dado à sua vida. Então, amados, a oração é a chave para nós agradarmos ao nosso Deus. A oração não é a única forma de nós alcançarmos e pedirmos, não. Pedir é importante, mas veja que antes de pedir qualquer coisa, a intenção era alcançar a graça do Senhor, era alcançar a plenitude do Senhor, era estar santo diante do Senhor, antes de pedir, antes de querer alguma coisa. O maior desejo que deveria estar no nosso coração é desejar a presença do Senhor. Orar para sentir a presença de Deus. Não orar apenas para pedir, não orar apenas para implorar aquilo que é conveniente, mas entrar na presença de Deus pelo que Ele é. Sabe, ter o desejo de falar com Deus? Isso é tão gostoso. Sabe, ficar desejoso de entrar na presença do Senhor pelo que Ele é, para conversar com Ele, para apresentar a vida diante dEle, para adorar a Ele. É isso. E aí o 10 diz, os ímpios têm muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará.
Eu confio no Senhor e eu sei que vocês também confiam no Senhor. E a misericórdia dele nos cercará. É somente pela misericórdia de Deus, irmãos. Cada ano que nós estamos aqui, cada mês, cada dia que você chega até aqui, que você rompe em fé, você chega até essa porta, você vem até a casa do Senhor, é mais um mês, mais um ano, você está rompendo em fé porque as misericórdias do Senhor estão sobre as nossas vidas. Não é por mérito, mas é pela misericórdia. É a misericórdia que nos traz até aqui, é a misericórdia que deixa que nós convivemos todo esse tempo. Irmãos, é a graça de Deus, a misericórdia do Senhor. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos vós, ó justos, cantai alegremente todos vós, que sois retos de coração. Louvado seja o nome santo do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Alegrar-se no Senhor, meu querido, minha querida, derramar-se na presença do Senhor. Quando você levantar desse processo de oração, o teu coração vai estar transformado, a tua mente vai estar restaurada. O Senhor cura a depressão, o Senhor cura a angústia, o Senhor levanta o necessitado, o Senhor levanta o caído, porque um propósito é dele de fazer isto. Porque qualquer um que entra na presença do Senhor vai encontrar delícias, vai encontrar plenitude. Não tem como você entrar na presença de Deus e sair do mesmo jeito. Se você for sincero ou sincera o suficiente para entrar na presença de Deus, você vai sair diferente. Agora, se nós orarmos no piloto automático, ou seja, aquela oração de sempre, aquele jeito que você nem pensa mais no que vai orar, não sei. Eu sei, se fosse comigo, seria muito sem graça. Seria muito sem graça. Eu imagino que para Deus também deva ser a mesma coisa. E é por isso que Ele ensina-nos a orar. Ensina-nos a orar. E o Senhor tem feito isto. Tem feito isto. E nós temos tido essa oportunidade de nos derramar na presença do Senhor. Guarde essa palavra no teu coração. Se deleite no Senhor. Viva a plenitude que o Senhor tem para os seus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Se não for assim, não resolve, amados.